Então, essa viga 11 é uma viga biapoiada. Tenho essas duas cargas iguais, só que com sentidos contrários, né? Tenho uma carga de 36 quilonewtons apontando para baixo, carregando a viga para baixo, e uma carga de 36 quilonewtons, uma outra carga no ponto C, puxando essa viga para cima, tá? E as distâncias, todas as distâncias, entre A e B, 0,8 metros, BC 0,8 e CD 0,8. Tenho a altura da minha seção, que é 210 milímetros, tá? Vocês vão entrar nas fórmulas sempre em metros, não esqueçam, tá? E vocês vão determinar qual o valor de B, da base ou largura dessa seção, tá? Sabendo, né, aqui pelo enunciado, sabendo que a tensão admissível normal é de 12 megapascal e a tensão admissível de cisalhamento, tá? O tal admissível é 825 quilopascal. Então, aqui o cisalhamento está em quilopascal, tá? Não é mega, quilopascal. Tá? Então, a partir dessas duas tensões, vocês vão fazer o dimensionamento. Então, iniciando ali, aqui está um pouquinho... a escrita não está tão boa, né? Mas dá para entender. Aqui é na 11, então, primeiro passo é identificar as tensões, estão aqui identificadas, normal e de cisalhamento, né? E, a partir daqui, eu fiz um esquema da viga, sempre interessante, né? Para a gente não errar os cálculos. E, a partir daqui, eu determino as reações de apoio, aqui já isso já fazendo parte aqui do passo 2, determinar as reações de apoio, que é onde eu preciso para calcular os valores de V máximo, né, cortante máximo, e fletor máximo. Então, fiz aqui, primeiramente, o somatório de momento no ponto D, né, para encontrar a reação RA. Então, não vou repetir aqui, você já sabe fazer, né? Então, considerando da esquerda para a direita o sentido horário como positivo, né, fiz RA vezes a distância até D, depois as cargas, né, vezes a distância, considerando sinal positivo, negativo ou positivo conforme o tendência de giro, né? E cheguei aqui no valor Professor, de RA professor, igual pode... a 12 kN. O valor de RA igual a 12 kN. Depois, pelo Professor, somatório poderia de... repetir essa parte de novo, que a internet está cortando. Tá cortando? Eu fiz Essa parte do... cortou uma boa parte do áudio. para encontrar a reação RA. Para encontrar a reação RA, eu fiz o somatório de momentos em D igual a zero, aqui na viga, né? Então, somei momentos nesse ponto D igual a zero. Então, comecei Ok. aqui pelo ponto A, considerando tendência de giro horário em relação a D, é positivo, né? Então, mais RA vezes a distância, 2,4 até D. Depois, esse 36 da tendência anti-horária, então, é negativo, menos 36 vezes 1,6, né, que é o 0,8 mais 0,8 até D. E depois, esse 36 no ponto C, ele dá tendência horária de giro, então é mais 36 vezes 0,8, isso igual a zero. Encontro o RA igual a 12 kN. Encontrado o RA, eu fiz o somatório de forças em Y. Somatório de forças em Y igual a zero. Então, eu somo aqui que RA mais RB mais as cargas, né, que é mais 36, essa que aponta para cima, menos essa que aponta para baixo, menos 36, é igual a zero. Então, esses dois valores, na verdade, eles se anulam, né? Então, o RA vale mais 12, o RB mais RB, esses dois valores se anularam, tem que ser igual a zero. Então, o RB ele vale menos 12. Então, tem o mesmo valor que o RA, só que negativo. Então, traçando aqui o diagrama de cortante, eu começo com valor positivo em A, né?
Começo com o positivo em A, mais 12, vou até o ponto B, constante, né? Porque é carga constante. Depois aqui em B, desce 36, carga apontando para baixo, eu chego em 24. De B a C vai constante, menos 24. E aqui em C sobe 36, levando novamente para mais 12, que vai constante até D. Chegando em D, o meu RB é de menos 12, então a minha reação em D leva o cortante para zero novamente. Certo? Beleza, então vamos lá. Encontrei o meu diagrama de cortante, né? Agora, preciso encontrar o meu diagrama de momento fletor. Então, vocês podem fazer isso, né, de duas formas, já vimos. Vocês podem tanto calcular a área do diagrama de cortante para encontrar o momento, ou podem fazer, né, a multiplicação de forças até cada ponto que vocês precisam do momento. Tá? Aqui pela área fica bastante simples de calcular, né? Porque vocês têm aqui, ó, essa primeira figura do trecho AB, vocês têm 0,8 e altura de 12. Então, 0,8 multiplicado por 12 resulta em mais 9,6. Então, 9,6 ele representa um momento lá no final do trecho, no ponto B. Tá? Então, é esse 9,6. Então, ele sai de 0 em A e vem em linha reta até encontrar o 9,6. Tá? Depois, essa figura BC central, né? Eu vou multiplicar o 0,8 pelo menos 24, eu vou ter menos 19,2. Então, somando agora esse mais 9, o que eu já tinha, mais 9,6, menos 19,2, eu chego no momento de menos 9,6. Certo? E a última figura também tem o mesmo valor de momento, né? 0,8 por mais 12, mais 9,6. Então, menos 9,6 com mais 9,6 leva o momento de C para D igual a zero. Certo? Então, pegando os valores máximos, para o cortante em módulo, né? Para o cortante em módulo é o 24, esse valor de 24 aqui, né? E para o fletor em módulo é o 9,6. Tá? Então, nosso segundo passo. O terceiro passo continua sendo determinar o valor do W mínimo. Então, vocês vão pegar o momento, tudo igual como se fazia antes, né? Pega o momento máximo, no caso aqui, o 9,6 kN em Newton metro, 9.600, e divide pela tensão admissível normal, que é o 12 megapascal, ou 12 vezes 10 na sexta, né? Que é o mega. Então, faz essa divisão e vocês têm aqui o W mínimo de 800 vezes 10 na menos 6 metro ao cubo, né? Esse valor em metro. Só que agora se trata de uma seção que vocês não têm valores de W tabelado. É uma seção retangular qualquer, né? Então, vocês não têm esse valor de W tabelado. Então, como é que vocês vão encontrar esse valor, né? O que vocês vão fazer com esse valor de W? É a partir desse valor de W que vocês vão encontrar diretamente o valor das dimensões da seção que vocês estão procurando, ou da altura D, ou da base B. Tá? E como que se faz isso? Através do uso dessa expressão aqui. W é igual a 1/6 de B vezes a altura ao quadrado. Tá? De onde que vem essa expressão? Vocês podem lembrar do seguinte, vocês podem lembrar que W
o W, ele é o inverso, né? Ele é o inverso do C sobre a inércia. C, que é a meia altura da peça sobre a inércia, né? Então, inverso significa que é 1 sobre W. Então, o W se torna, na verdade, a inércia sobre C. Então, se vocês substituírem a fórmula da inércia para uma seção retangular, que é 1 sobre 12, vezes a base, vezes a altura ao cubo, e depois vocês dividirem isso pelo valor do C, que o C é a metade da altura, né? Então, se vocês fizerem a altura, no lugar do C, a altura por 2, dividido por 2, e vocês resolverem toda essa expressão, vocês vão chegar nesse resultado aqui para W, 1/6 de B vezes H ao quadrado, tá? Então, só explicando de onde que vem essa expressão de W, 1/6 BH ao quadrado. Então, sabendo que W vale 1/6 de BH ao quadrado, vocês agora vão substituir. Vocês têm o valor de W calculado, substituir aqui o 800 vezes 10 na menos 6 para o W. Então, esse valor fica igual a 1/6 de B vezes a altura que vocês têm. A altura dessa questão 11 é 210 milímetros, né? Esse 210. Aí vocês vão entrar em metros. Aí vocês trazem aqui em metros, 210, 0,21 ao quadrado. Então, 0,21 ao quadrado, ficou só a incógnita B para determinar. Então, vocês vão resolver agora toda essa expressão, correto? Resolve toda essa expressão e vocês têm o valor da base B. Então, o B ficou igual a 0,1088 metros. Né? Isso em milímetros, multiplica, seria 108,8 milímetros. Então, com esse valor, como está escrito aqui, ó, com esse valor, a minha tensão admissível, já que eu calculei o valor de W em função da tensão admissível, então, com esse valor de B, a minha tensão admissível, que é de 12 megapascal, ela é aceitável, ela é admissível, né? Porque a tensão atuante na viga para aquele carregamento vai ser igual ou inferior a 12, tá? Porque eu calculei com o próprio valor 12. Só que eu preciso fazer ainda uma outra verificação para testar aquele valor desse cisalhamento, tá? Então, esse B que eu encontrei foi a partir da tensão normal admissível de 12. Tá? Então, agora eu pego esse B, né, e vou calcular aqui tensões, aqui no quarto passo, tensões para fazer a verificação, para ver se ele passa também quanto ao cisalhamento. Tá? Então, aqui, só reescrevi aqui que a tensão normal é igual a 12, né? Que é inferior ou igual a admissível, tá ok? E escrevi aqui que a tensão de cisalhamento máximo é igual a 3/2 de V sobre A. Tá? Então, de onde que vem essa expressão? Lá nas outras questões, eu coloquei para vocês que a tensão de cisalhamento era só V sobre A. Tá? Mas tem no material, isso aí a gente já passou pelo material, tá aqui, lá no capítulo 6. No capítulo 6, diz o seguinte: quando eu tenho uma seção retangular, tá? Então, uma seção retangular, a distribuição do cisalhamento, ele não acontece de forma totalmente uniforme ao longo da altura da seção. Então,
a tensão máxima numa seção retangular é em torno de 50% maior do que essa divisão V sobre A. Então, por isso que eu tenho, segundo a nossa teoria, né? Então, por isso que eu preciso multiplicar aqui por 3 meios, que é 1,5, né? 50% a mais. Então, 3 meios de V sobre A. Tá? Então, voltando aqui. Então, essa fórmula 3 meios de V sobre A, eu vou utilizar só para o caso de seção retangular. Tá? Então, substituindo os valores, eu vou ter aqui 3 meios. A minha tensão de cisalhamento é 3 meios do cortante máximo. Então, qual é o cortante máximo que eu encontrei? O cortante máximo que eu encontrei, 24 kN. Então, vezes 24.000 newtons, né, que é o quilonewton, dividido pela área da seção. Que área é essa? Então, agora é a área considerando o B que eu encontrei para a tensão normal. Então, o B que eu encontrei para a tensão normal em metros, 0,1088, vezes a altura que o problema já forneceu, de 210 milímetros, né, ou 0,21 metros. Tá? Então, resolvendo essa expressão, né, com o cortante máximo e com o valor da seção transversal, eu encontro um valor de cisalhamento de 1.575. Tá? Escrevendo aqui, simplificando esse valor para quilopascal, que é como foi fornecido lá no enunciado, eu tenho que o cisalhamento é de 1.575,63 quilopascal. E o valor admissível do cisalhamento aqui no passo 1 é só de 825. Então, quer dizer que esse valor de B, ele passa para a tensão admissível normal, né? Para o sigma admissível, que é de 12, só que ele não passa para o tal admissível, para o cisalhamento admissível. Então, o que é que eu faço? Aqui, comparando as tensões, né? Eu fiz aqui essa sequência de passos só para a gente ter a sequência mesmo, né? Aquela ordem. Se vocês preferirem não colocar alguns passos aqui que, na verdade, acabam se repetindo, né? Não é necessário, mas só para seguir aquela Não, nossa ordem. é bom, professor, é bom. Para seguir aquela nossa ordem, então, né? O quinto passo é o passo de comparar as tensões. Então, comparo, eu vejo que a tensão maior de cisalhamento é superior à admissível, então não é aceitável para esse B de 0,1088. Não é aceitável. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso redimensionar a minha peça. Tá? Então, o redimensionamento, ele vem aqui no passo 6. Tá? Então, como a tensão não satisfaz o cisalhamento máximo, né? Não foi satisfeito, eu vou utilizar, então, o cisalhamento admissível para fazer o redimensionamento. Tá? Então, agora, o redimensionamento é a partir do valor, do próprio valor do tal admissível, do 825. Então, eu escrevo a fórmula que me fornece a tensão de cisalhamento, né? Então, a tensão de cisalhamento é 3 meios de V sobre A. Então, agora a tensão de cisalhamento vai ser a tensão admissível, que é 825, vezes 10 na terceira, porque é quilopascal, né? Que é igual a 3 meios do V máximo sobre a área. Então, a área, aqui no lugar do B, então eu mantenho o B, né? Não mais o 0,1088, mas eu coloco o B, porque eu vou determinar um novo valor de B que atende esse valor de 825. E o valor do 0,21, esse mantém porque já é o valor que foi fornecido no problema, né? Então, agora, a minha expressão para o cisalhamento ficou só com a incógnita B. Então, resolvendo essa expressão, eu tenho que o meu B
é igual a 0,2078 metros. Em milímetros, o B é 207,8 milímetros. Tá? Então, comparem, né, o B do cisalhamento, 207, e o B da tensão normal, 108,8. Então, eu precisei quase do dobro da largura para B para passar ao cisalhamento, certo? Então, sempre chega no passo 3, determina o B ou o D, conforme a questão, né? Conforme solicitado. E depois de determinar o primeiro valor de B, aí vocês dão sequência aqui no quarto passo, né? Determinam o cisalhamento, fazem no passo 5 a comparação, né? Para ver se passa ou não. Se passar, ok. O sexto passo, aí não tem. Aí só coloca aqui a seção, o valor da dimensão é aceitável e coloca o valor. E se não, aí faz o redimensionamento. Certo? Então, pessoal, o que é que vocês me dizem a respeito dessa questão aqui? Ficou claro? O passo a passo aí ajudou bastante, professor. Tipo assim, é bem complexozinho, né? Tem bastante passos para poder fazer e uma dessas, se o cara se perder, aí tem que voltar tudo no começo de novo. É bem detalhadinho, mas não é difícil, não. É só questão... Por isso que eu fiz questão de passar esse passo a passo para vocês e até uniformizar, né? Desde a primeira questão até a 4, depois da 5 até a 8, que sempre tem alguma variação, e agora da 9 até a 12, que também varia, tem alguma variação, mas procurei fazer um passo a passo que desse para utilizar para todas, né? Então, para evitar o máximo possível alguma confusão. Ficou bem explicado. Então, ó, reparem aqui aqui o 12, né? Vocês têm uma carga distribuída, então aqui o fletor de vocês vai ser uma parábola, né? O nosso positivo para cima, né? O valor da parábola. Então, deixa eu ver aqui, pelo passo 4, meu cisalhamento, vamos ver aqui, ó, cisalhamento continua o mesmo, 825. Aí encontrei da mesma forma o valor, agora pede ao D, não é mais o B, né? Foi encontrado o D, que é a altura. E deixa eu ver aqui, foi encontrado para o cisalhamento 574,39 kPa. Então, ficou inferior a 825. Então, nesse caso aqui, passou, né? Então, como eu falei, vim só até o passo 5. Fiz a comparação de tensões, né? Então, aqui, a tensão normal máxima é menor que a admissível de 12 e a tensão de cisalhamento máxima menor do que a admissível de 825. Então, a conclusão é que a altura... Nesse caso, sempre vai, tipo, se ele não chegou a tensão admissível, sempre vai utilizar ela como base para poder chegar na tensão, na na estruturação da dimensão. peça, né? Exatamente. Daí, esse Isso. 825 é a base. Exatamente. A base para calcular. Boa. Certo? Pessoal, então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essas questões até a 12? Até a 12 eu estou finalizando. Estou finalizando. Aí eu queria combinar com vocês ainda hoje um segundo tempo, se seria possível para hoje ainda a gente fazer um segundo tempo, porque eu tenho aqui, deixa-me ver, eu tenho, aqui tá, não, aqui, material 4, aqui. Eu tenho, a respeito de projetos de eixos de transmissão,
eu queria apresentar esse exemplo resolvido 8.3, né, comentar um pouquinho ali sobre eixo de transmissão e apresentar esse exemplo resolvido para vocês de eixo de transmissão. Só que a gente precisaria entrar novamente, né, num novo tempo. Então, vamos dar um tempo aí, um descanso de uns 15 minutos e retornar para o segundo tempo, pode ser? O que vocês me dizem? Por mim é direto, professor. Direto? Pode ser, pode ser. Pode ser? Pode ser o quê? Direto ou querem uns 15 minutos para Tanto descansar? faz. Pessoal que sabe. Uhum. E os demais, o que Tomar acham? um café? Querem tomar um café? Se quiser uns 15 minutos aí para tomar um café, descansar um pouco a cabeça, depois a gente retorna nessa 8.3, que ela é um pouquinho extensa, a gente precisa tomar um novo período daquele ali de meia hora, 40 minutos, para refazer.